Existe vida depois de Sandman? Eu não sei. E aí, gente, como é que vocês estão? Finalmente eu vou fazer esse vídeo, eu tava muito empolgada pra falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar de nada mais, nada menos que Sandman. Muitas pessoas me falaram pra eu ler Sandman. Muita gente falou que eu ia gostar. Eu gosto muito do Neil Gaiman. Apesar de ter lido pouquíssimas coisas dele, as coisas que eu li eu gostei muito. Lugar Nenhum é um dos meus livros preferidos. E no começo eu não dei muita bola, mas depois eu peguei pra ler e não larguei. Não consegui largar. Eu só não lia quando eu tava na rua, pegando ônibus, etc. Porque esse volume que eu tenho é meio grosso, né? Como vocês podem ver, é um pouco difícil de carregar nas costas. Mas tudo bem, porque o quarto volume eu super andei com ele nas costas, na minha mochila. Porque, sim. Sandman é um quadrinho que ele começou a ser lançado nos anos 80 e o personagem principal dele é o Sonho, ou Morpheus, ou enfim, ele tem vários nomes. E ele é o rei do sonhar. E aí no primeiro arco o que acontece é que tem um grupo que eles querem capturar a Morte, que é a irmã mais velha do Sonho. Só que dá errado e eles acabam capturando o Sonho no lugar dela e ele fica preso lá 70, 80 anos até que ele consegue se soltar. E aí a partir disso várias coisas vão acontecendo. Então o Sandman, ele tem vários arcos, né? Tem várias histórias acontecendo naquele mesmo universo, que pra mim é uma das coisas mais legais do quadrinho, é que ele tem um universo e tem várias histórias acontecendo nele. E aí você vê histórias desde lá, antes de Cristo, até a década de 80, que era quando o quadrinho estava saindo, então seria a época atual, em vários momentos da história mesmo. E aí sempre que você via um dos perpétuos lá, eles estavam usando a roupa da época, que eu achava muito legal. E então não era tudo só sobre o sonho, e não é não segue uma linha reta as histórias. Você vê várias coisas em ordens cronológicas completamente misturadas. E eu achei muito legal, porque a história vai se reinventando, né? Não é uma história, são várias histórias. E eu gosto muito quando um livro, um quadrinho, uma série, enfim, consegue fazer isso, né? De falar de mais de uma história. De qualquer forma, o Sonho ainda é o personagem principal, mesmo que ele não seja o principal em todos os arcos, ele aparece em todos. Então é um universo que tem esses 7 perpétuos, né, que eles são pessoas, mas ao mesmo tempo não são. Então é tipo sonho, a morte, delírio, desejo, destino, tô esquecendo alguém, desprezo e destruição. E eu gosto muito quando existe essa personificação, e inclusive do jeito que foi feito no quadrinho, achei muito interessante. Que nem o sonho, quando você pensa em sonho, você pensa em aquela coisa que te deixa feliz, que te motiva, que te guia na vida. E aí o sonho dessa história, ele é tipo mal-humorado, meio gótico, né, só usa preto e todo mundo fala que ele é super sério. E aí você pega a morte, que é uma coisa que é pra ser mais triste, melancólica e séria, e na verdade é uma moça que tá sempre bem-humorada, de bem com a vida. A história de Sandman é incrível, não só porque vai se reinventando em vários arcos, mas porque ao mesmo tempo que as histórias não são uma seguida da outra, exatamente, tipo, nem todas é uma continuação da outra, as histórias têm ligação uma com a outra, você percebe. Então às vezes tem uns arcos menores que você pode ler sozinho e não importa o que você leu antes, mas às vezes uma coisa que você leu no primeiro volume vai aparecer lá mais tarde e você vai falar, então era por causa daquilo. Então ao mesmo tempo que elas não são continuações diretas, elas estão relacionadas. Então nada nesse universo é por acaso, né? Todo personagem tem sua importância, todo fato vai ter uma consequência mais tarde. E é legal que toda a história parece ter um sentido, né? Todas elas têm uma mensagem, alguma coisa que você pode tirar daquilo. Por mais que ela se estenda por muitos capítulos, ou ela só fique em um capítulo. Inclusive, uma das minhas histórias favoritas é uma que é tipo só um capítulo, é uma história super secundária, que não volta em momento nenhum, super assim, coadjuvante. Mas o que é muito legal, às vezes você tem essa história, que a história principal é super bem feita, mas as histórias secundárias não te interessam
em nada, né? Porque elas são muito secundárias, muito pequenas, não importam. E eu acho que Sandman consegue fazer até as menores histórias ficarem super importantes. E isso pra personagem também. O quadrinho tem personagens incríveis. Às vezes um personagem que você acha que foi super inútil vai voltar mais tarde ou vai fazer algum sentido. E até o menor personagem acaba te cativando. Não são só os perpétuos que são muito legais. Tipo, as outras pessoas ao redor, as pessoas que trabalham no Castelo do Sonho, aquele personagem coadjuvante de uma história. Teve pouquíssimos momentos que eu fiquei, assim, querendo que acabasse logo, assim. Tem um arco ou outro que eu acho que se estendeu demais, mas em geral eu tava muito empolgada lendo, eu sempre queria saber o que ia acontecer. E é um quadrinho que ele é uma montanha-russa de emoções. Você dá risada, você fica tenso, você chora, você fica ansioso. É muito divertido. Eu me diverti muito lendo Sandman. A única coisa que eu me arrependo um pouco é ter lido muito rápido. Eu acho que eu podia ter enrolado um pouco, mas é porque tava tão bom que eu não conseguia parar. E são histórias cheias de simbolismo, cheias de frases e mensagens muito fortes. Às vezes eu lia um negócio e eu tinha que parar um pouco de ler pra meio que absorver o significado da coisa. Então eu fiquei muito feliz de ter lido Sandman. Eu devia ter lido antes. E é legal porque é um quadrinho que não é só fã de quadrinho que vai gostar. Acho que até gente que não tá muito acostumada a ler o quadrinho, como eu mesma, vai curtir muito Sandman, porque são histórias muito interessantes eles mexem com personagens da DC, então às vezes você vê o Batman lá e personagens de mitologia mesmo, então às vezes tem o Loki, tem o Thor, não o Thor da Marvel, né, no caso, tem também Caim e Abel. Então tem várias coisas conhecidas, né? Uma releitura de coisas conhecidas e personagens originais mesmos que são muito legais. E eu não sei, eu acho que toda essa mistura deixou o universo muito rico. Porque tem vários tipos de fantasia, né? Tem a fantasia medieval que se passa num reino inventado, né? Como o Senhor dos Anéis, o Game of Thrones, etc. Tem também aquelas que se passam num outro planeta, numa outra galáxia, né, Star Wars, Star Trek, etc. Tem aquelas que são mais o terror, que tem vampiros e lobisomens e tal. E aí a fantasia do Sandman, ela é uma fantasia que ela mexe com elementos muito fantásticos de um jeito quase conto de fadas, de objetos virando coisas mágicas e símbolos poderosos e etc. Só que num universo que a gente conhece, no nosso mundo, né? Como se fossem realidades paralelas, né? Como se tem o nosso mundo, aí tem o reino do sonhar ali, tem o reino das fadas, tem o reino lá dos deuses nórdicos, Asgard, né? Enfim. E aí você pensa, tá, mas como é que... Porque no nosso mundo não existe colares com pedras mágicas que te fazem falar com uma pessoa que tá muito longe. Mas aquele universo do Sandman, tudo isso faz muito sentido, o que é muito legal. Você não pensa, putz, mas é impossível um colar fazer isso. Não importa, naquele universo faz todo sentido. E por isso que é muito legal, por isso que eu falo que é um universo muito rico. Você acredita em tudo que tá acontecendo lá. Tudo faz sentido. A Delirium virar vários peixinhos do nada e ficar mudando a aparência dela direto, o cabelo, a cor dos olhos e etc. Faz completo sentido. Ninguém fica, mas como? Nem todas as perguntas são respondidas, né? Você termina de ler, ainda tem coisas em aberto. Mas tem um final, quando eu tava lendo eu fiquei preocupada que talvez não tivesse um final, mas há uma espécie de final que tipo conclui a série, mas não é exatamente um super ponto final que todas as coisas estão concluídas. Não, tem umas coisas em aberto, mas funciona. Funciona porque é muito bem feito e você não fica inconformado que você não ficou sabendo de uma coisa. Claro que tem uma coisa ou outra que você fica curioso, mas não a ponto de você ficar revoltado. Uma coisa também que eu gostei é que o traço vai mudando de um capítulo pro outro, né? São tipos diferentes de desenho. Eu não entendo muito de desenho, mas
Mesmo assim eu consegui curtir muito, então imagino que pra quem entenda seja muito legal. Muitas histórias parece que o autor não pensou muito bem sobre o que ele estava escrevendo. Ele foi escrevendo e foi adicionando novos elementos à medida que ele ia pensando, e no final fica uma bagunça. Mas Sandman não, ele tem muitos elementos e o Neil Gaiman soube trabalhar esses elementos muito bem, porque ele soube adicionar coisas novas quando tinha que adicionar e trazer coisas antigas quando precisava ou no momento em que fazia sentido, quando você menos estava esperando. Então, putz, foi bem legal. Eu me diverti muito. Às vezes eu tava lá nos últimos capítulos, aí aconteceu um negócio, eu falei, caraca, é por causa daquele negócio lá atrás que aconteceu. Eu pretendo ler os spin-offs e aquela edição definitiva da morte. Se você quiser me dar, eu aceito, tá? Fica a dica. Eu ainda pretendo escrever no blog, sim, sobre Sandman, fazer análises mais específicas e de personagens. Então vocês podem esperar. Então se você não leu Sandman, vai ler, que é muito bom. Sério mesmo. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, visitar a página do blog e curtir no Facebook pra eu ficar feliz e o blog crescer, tá? Então, até o próximo vídeo.